Começa agora o Em Pauta. Neste programa, nós vamos tratar sobre o movimento negro. E está aqui conosco a Luciliana Taide, que é jornalista e membro do coletivo Afro Juventude Hamburguense. E a Vitória Santos, que é membro doutoranda do PPG em Diversidade Cultural e Inclusão Social. Perdão. Gurias, me preparando para o programa, né, eu li um texto do pai Rodney, na Carta Capital, em que ele afirma que ser negro não é só uma questão de poder, é um processo de autoafirmação e implica consciência e descolonização. Parodiando ali a Simone de Beauvoir, então, não se nasce negro, se torna-se negro. Como é que é ser negro no Brasil para vocês? Nossa, amplo, né? Primeiramente, obrigada, Vitória, né, por dividir esse espaço comigo também. Obrigada, Laerte, pelo convite, né? Então, é uma pergunta muito ampla, né? Como é ser negro no Brasil? Eu acredito nessa máxima que a gente torna-se negro, né? Ninguém se afirma por acaso, né? A afirmação no Brasil, ela vem muito através de um embate. Então, a partir do momento que tu não tem aquele questionamento violento que vem através de uma vivência de racismo, de uma vivência de discriminação, é muito difícil tu tornar-se negro. Então, eu acredito que no Brasil, a gente só tem consciência da cor da pele quando a gente tem esse embate, tem esse choque. E aí a gente questiona, opa, peraí, então eu sou negro. Antes disso é muito difícil, né? A gente consegue ir levando até ter consciência desse fato. Bom, obrigado pelo convite, Laerte, a Lúcia, que divide o momento aqui hoje comigo. E eu acho que a gente pode começar pegando esse próprio gancho do quando a gente está no embate e aí a gente descobre que existe então uma diferença, né? E que essa diferença ela é hierarquizada, a gente, né, vê que há uma outra forma de olhar para a gente. E aí a gente toma consciência de quem a gente é, porque é nesses momentos e são nos momentos de embate. Ele vai estar muito ligado a isso que foi colocado, então, na Carta Capital, que é esse processo de descolonização. Quando a gente começa a perceber que a gente passou por um processo colonizador e que a gente, enquanto negro, passou por um processo extensivo e imenso e sofrido de escravidão, né? Foi o tempo todo colonizado e continua sendo de outras formas que não pelo processo do trabalho escravo, mesmo que ele ainda exista, né? Mas pelo processo da discriminação, pelo processo do lugar de fala, de não ter representatividade, de não... E no Brasil isso é muito forte, a gente conta nos dedos, às vezes, o espaço que a gente ocupa em determinados lugares, né? Na academia, no jornalismo, principalmente a gente que está falando de comunicação aqui ou num programa de comunicação, na mídia. Né? A gente vai conseguir contar nos dedos quantos repórteres negros a gente tem na grande mídia. Né? Então, quando a gente começa a ver que não tem, é que a gente começa a tomar consciência de quem a gente é, né? Sempre nesse embate com o outro, infelizmente. E isso, quando a gente é pequeno, principalmente pensando nas crianças, e eu sou professora de formação, é muito difícil, porque a criança demora para tomar consciência disso, porque ela não percebe esse processo de discriminação. A gente não percebe o olhar atravessado, a gente tem que estar um pouquinho maior para conseguir entender o que aquele olhar quer dizer, né? E isso no Brasil, ele é constante, assim. Esse processo de formação de consciência, né? Eu estou conversando com duas jornalistas, né? Então, quero ouvir de vocês, melhor dizendo, como é que é a avaliação de vocês sobre a mídia, né? Como é que a mídia representa, né, os negros, as causas negras, né, e constrói simbólico para a grande população? Eu acredito que agora, neste momento, estamos vivendo um boom dessa discussão racial na mídia, né? O que é bom, o que é louvável, a gente não tira a importância disso. Mas o que acontece é que a gente viveu muitos anos de invisibilidade. E estes anos de invisibilidade a gente não vai apagar agora, de uma hora para outra. Né? A gente discute muito a questão do jornalista negro que não está e tal, ok? A questão da Maju Coutinho que sofreu lá o caso de racismo e tal. Mas a gente não consegue perceber nas sutilezas a ausência do negro. E isso para mim é o mais preocupante. Por exemplo, a gente olha um programa, um telejornal que passa a nível nacional, que é o principal do Brasil, e a gente nota a ausência de fontes negras nas entrevistas, por exemplo.
né? Eu vou entrevistar um advogado para falar sobre qualquer questão, mas o advogado é branco. Eu vou entrevistar um economista, mas o economista é branco, né? Onde eu estou, né? Isso que a gente fala de invisibilidade. Agora há pouco teve toda aquela polêmica da novela da Globo que se passa na Bahia, mas que não tem um elenco negro. Tá, ok, vamos solucionar o problema colocando pessoas negras e é fato, a gente precisa solucionar isso de alguma maneira para o Brasil poder se enxergar, mas nos outros espaços. Porque o problema da invisibilidade é que ela tira da gente o poder de ter um espelho. Isso é muito preocupante. Porque uma criança que se olha, bom, eu não estou ali, sabe? Eu vejo que está ali a Thaís Araújo, linda, maravilhosa, eu vejo que está ali o Lázaro Ramos, mas não passa disso, entendeu? Dessas pessoas que estão ali nesse espaço do entretenimento, do espaço artístico, até o próprio jornalista de televisão, ele ainda é muito visto como uma celebridade, como uma pessoa artística, mas eu não estou ali nas outras funções, eu não estou vendo um médico negro, eu não estou vendo um advogado negro, eu não estou vendo um economista negro, então, né, onde eu estou? Pois é, né, Lucilene? É muito pouco para o casal, né? Thaís e Lázaro, é muito pouco um casal protagonista para uma população que corresponde a 54% da população brasileira, né? População de negros e pardos, né? É muito pouco essa representatividade na TV, né? Não só na TV iniciando com uma questão, né? Eu não... Acho que é importante quando a gente fala do lugar de fala. Eu não concluí a faculdade de jornalismo, né? Faltou poucos semestres porque eu entrei no mestrado. Então eu eu fazia licenciatura ao mesmo tempo e eu entrei no mestrado em diversidade aqui na casa. Fui emendando uma coisa na outra. E eu estudei no mestrado o falar do outro, né? Eu estudava uma outra temática voltada para a infância também, que era o casamento de crianças. E a gente vai ter, né, nesse casamento de crianças, os processos de intersecção, como a gente tem em vários campos da formação humana. Então, quando a gente tem as coisas que se batem, né? Se você é mulher e você é negra, tu tem dois processos ali, né? De intersecção, aonde diminui o valor daquela pessoa, por ser mulher e por ser negra. E aí, todas as vezes que isso se cruza, e às vezes são muito mais do que só dois processos, você é negra, você é mulher e você é pobre, as coisas elas vão cada vez diminuindo mais. Você é negra, você é mulher, você é pobre, você é lésbica, as coisas vão sendo colocadas numa questão de valor cada vez menor. E essa questão de como a gente conscientiza, como a gente faz, é muito difícil quando você não tem o que olhar, você não tem um livro com personagens infantis negros para contar para uma criança, né? A princesa, ela é sempre loira, dos olhos azuis, né? Fazendo aqui uma generalização bem básica, porque não é sempre assim. E a gente tem já muitos autores que vão escrever e vão ter historinhas, e a gente vai ter bonecas, a gente começa a ter movimentos, que nem a Lucy falou, assim, de pequenas coisas. A gente vai ter boneca negra para criança, sabe? Porque antigamente a gente tinha o bebezão, aquele famoso, e ele era sempre branco, né? O filho, aquele que a gente tinha enquanto brincadeira, ele não era da cor da gente, né? Ele não nos representava. Então, quando a gente consegue ter essas diferenças, a gente consegue começar a socializar outras coisas, porque se percebe que existem outros espaços. A Lúcia toca num ponto muito importante, que é a falta que se dá de espaço para as pessoas fora do entretenimento também, né? Existe economista negro, existe advogado negro, existe médico negro, poucos sim, e porque a gente vai pegar aquilo que a gente falou antes, a fala de antes. Porque a gente vem num processo histórico de escravidão, né? Então, vai se circulando outras coisas que faz com que a gente tenha menos negros. A gente teve agora um exemplo mais recente, pensando em mídia, que foi... Eu não vou conseguir lembrar agora exatamente o nome, ele tem um portal na internet, e ele fez uma comparação entre duas fotos. Uma foto de medicina, né, formandos em medicina, todos brancos, e uma foto de garis, todos negros, né? E ele queria fazer uma comparação. E aí as pessoas vão dizer, mas não pode se fazer isso. Gente, não existe meritocracia num país desigual. O Brasil é um país extremamente desigual. Mais de 50% da população brasileira vive na linha da pobreza ou abaixo dela. Isso pensando nos negros e também em quem não é negro. E que veio nesse processo de formação de abandono do Estado.
E aí tu vai dizer assim, não, mas não fez por onde? Porque essa é sempre a desculpa, né? A pessoa não fez o suficiente. O que tinha que mais que ser feito? A gente vai contar nos dedos aquelas pessoas que venceram na vida, é sempre o exemplo. Mas a Thaís Araújo conseguiu. Pois é, esses argumentos sempre se baseiam na superação, né? Mas para cada pessoa que se supera, há um rastro de outras pessoas que não conseguem, né? E às vezes nem é questão de querer ou não, é porque simplesmente não há possibilidade, né? Isso eu quero ver com vocês, assim, como lutar diante dessa tremenda dificuldade dos negros ocuparem espaços, né, de saber, de poder nas diferentes esferas da sociedade. Laerte, eu acho que isso passa muito pela questão da oportunidade, né? E aí a gente tem um problema, né, como a Vitória estava falando, um problema histórico. Por exemplo, fala-se, né, na historiografia que o negro ganhou a liberdade, né? É bem contraditório dizer isso, mas fala-se que o negro ganhou a liberdade. Mas, ao mesmo tempo que ganha essa liberdade, não se há condições de se manter livre. Nenhuma compensação pelos 350 Exatamente. anos E nenhuma condição de ser livre, né? De se aproveitar essa liberdade, gozar essa liberdade. Não é dada nenhuma condição para isso. Então, fala-se muito disso. Para compensar a desigualdade no Brasil, precisamos de oportunidade. Mas como que essas oportunidades estão sendo dadas, né? A gente tem toda essa polêmica envolvendo a política de cotas nas universidades federais. Então a gente fala assim, agora os negros estão conseguindo ingressar na universidade, mas a que preço, né? Lembrando que é o negro que mora na periferia, que é o negro que precisa trabalhar e estudar porque não tem condições, não tem uma família abastada que vai manter ele na universidade. Então, né, a que condições a gente está entrando na universidade? A gente entra, mas a gente consegue se manter? Que oportunidades são essas que estão nos dando, né? Eu costumo dizer muito nas rodas de conversa que o nosso coletivo participa, de que nós não queremos igualdade. Não queremos igualdade, não queremos ser igual a ninguém. Nós queremos oportunidades de direito, né? Não tem como a gente deixar uma civilização, uma população inteira dentro de uma caixa por cerca de 400 anos, deixar que a outra população não negra fique fora dessa caixa, construindo, aprendendo, produzindo, e aí de uma hora para outra abre a caixa e fala, ok, tá tudo igual, agora vocês vão correr junto. Não tem como isso acontecer. Tem uma interpretação um pouco diferente, Lucilene. Parece que o pessoal fora da caixa quis se livrar do pessoal que saiu da caixa, né? E aí há esse processo de vinda de estrangeiros, né? Europeus e também asiáticos para o país, né? Parece que quando eu tenho assim, essa visão de que quando teve a Lei Áurea ali, os negros foram libertos, né? Escravidão, houve um processo assim de que para se livrar dos negros. Né? A gente tem o mesmo processo em qualquer questão que vá falar sobre a pobreza, que eu acho que seria o ponto fundamental quando a gente está falando das coisas no Brasil, né, e que vai perpassar daí, independente da raça, que é a pobreza, que é histórica e ela cada vez aumenta mais, que essa população ela vai sendo empurrada para a margem, né? Ela está sempre em volta, né? Aquilo que a gente vê nas cidades. Aqui está o grande centro e aqui em volta está a periferia. Porque aquilo que não é bem visto, ele é empurrado, é botar para baixo do tapete, bem na lógica do linguajar. E foi isso que foi feito. Tá, a gente foi liberto, né? O povo foi... E o que foi dado? Tá, agora pega e se vira, vai. E aí se cria o início das comunidades, né? O Rio de Janeiro é um exemplo disso, como é que foi que as comunidades foram se formando, porque era aquela população que já estava à margem e ela foi simplesmente afastada. Não tinha mais lugar para ela ali. Quando a gente fala da política de cotas, e aí é uma coisa que é sempre muito importante, né? Não é se você concorda ou não concorda com a política de cotas. Né? A base das relações humanas é o respeito. Eu posso discordar, mas desde que a gente tem um debate saudável sobre concordar ou não concordar. Mas daí a gente tem estudos, né? Eu venho da academia, a gente tem estudos dizendo, olha, funcionou. É uma medida paliativa? É compensatória? De certa forma, não é a solução, claro que não é, mas é o que a gente tem no momento para minimamente, e bem minimamente, tentar equilibrar, não é compensar, é equilibrar para que a gente tenha um lugar de partida um pouco mais semelhante, que é aquela questão, não tem como ter meritocracia, quando a gente não sai do mesmo ponto de partida, não tem como, a gente não caminha junto, e por escolhas que não são nossas.
Elas vêm de várias outras escolhas que às vezes nem foram tomadas pelos pais da gente. Elas foram tomadas por uma instância superior e a gente só está caminhando junto. E aí, quando a gente debate a questão das cotas, as pessoas dizem assim, ai, porque deveria ter cotas por questão de renda. A criatura parou para ler a lei de cotas alguma vez? Tá escrito lá, gente. Tá? Um dos itens é cota por renda. Tá escrito lá. Eu acho que as pessoas nunca leram, né? Hoje em dia a gente tem um problema muito sério com as redes sociais, que as pessoas elas não leem a informação. Elas disseminam o ódio, elas confundem opinião com discurso de ódio. E aí elas saem disseminando as coisas. Elas não leram, porque a política de cotas, ela não é cotas para negros. Nem é esse o nome da política de cotas. Ela vai ter uma determinada cota para indígena, uma determinada cota para negro, um tanto de cotas para quem é oriundo de escola pública, que eu acho muito importante, justamente porque o nosso ensino é desigual no Brasil. Quem estuda em escola pública e quem estuda em escola privada, isso independente da raça, é desigual, a gente sabe que é. Então, a oportunidade é diferente. Eu costumo brincar, que a gente estava falando nas rodas de conversa, e a gente brinca aqui muito no grupo de pesquisa com a Saraí, também se a escola privada ela fosse tão excelente, para ver como o nosso ensino é defasado tanto no público quanto no privado. O privado eles ainda têm mais oportunidade. Galera não fazia cursinho para passar na federal. Se a coisa fosse tão forte, não tinha, porque não tem explicação. Sabe, você já está na frente. E quem tem chance de fazer um cursinho, é lógico que vai estar mais na frente. Você vai passar 2 anos estudando para passar em medicina na URGS, num cursinho preparatório de medicina para a URGS. E aí tu quer realmente achar que aquela pessoa que saiu do colégio, aonde não tem quadro na sala de aula, e a professora dá aula no mesmo quadro para 2 turmas, como a gente ainda tem no Brasil, ela tem a mesma oportunidade. Não pode, eu acho que é desumano pensar que as coisas são assim. Elas não são assim, sabe? Eu acho que essa outra parte da população, ela quer que seja desse jeito. Por isso que ela diz, mas a política de cota é racismo. Eu não sei o que ela entende por racismo. Né? Mas aí eu acho... Desculpe me interromper vocês um minuto. É porque precisamos fazer um intervalo. Tá. Podemos voltar depois? Claro, tá? claro. Uhum. O Em Pauta volta em breve. Voltamos com Em Pauta, hoje falando sobre o movimento negro. Está conosco a Lucilene Ataíde e a Vitória Santos. Gurias, temos números bastante preocupantes, no sentido de que no Atlas de Violência de 2018, né, aumentou o assassinato de negros, né, em 23%, e decorrência diminuiu de branco, em mais de 6%. Né. Segundo a ONU, a cada 23 minutos, né, um adolescente negro, um jovem negro, é morto. Né. E 7 de 10 assassinatos no Brasil são de negros. Eu queria ouvir você sobre essa realidade, sem fazer esse recorte de gênero, né, que aí vai ficar, né, a relação às mulheres pior ainda. Né? A questão do genocídio da juventude negra, enfim, é um termo que tem sido usado há pouco tempo pelo movimento negro, né, o termo genocídio, é um tema que nos dói muito, né? E claro, a gente não faz não cabe fazer o recorte de gênero neste momento, mas uma coisa importante salientar é que quem chora é a mulher negra, né? É a mãe negra, é a esposa negra, é a namorada negra, porque são elas que perdem, na verdade, né? Então, essa camada da população, que é bem grande, de mulheres negras, que representam uma boa parcela do país, elas estão chorando, elas que estão na luta, elas estão sofrendo em virtude desse genocídio. Quando se fala em morte da juventude negra, muita gente, e muito também pelo papel da mídia, né, que reforça isso, acaba sempre pensando na questão das comunidades, das favelas do Rio de Janeiro, aquela coisa, não, é bem distante, aqui não acontece, não é comigo, enfim, morre porque está lá na comunidade, porque está envolvido com coisa errada. Será? Será que não acontece aqui? Né? A gente sabe como acontece a abordagem policial em qualquer lugar do mundo. A gente sabe. O negro ele consegue ser o alvo da polícia e do bandido. Ele está no meio dos dois. Né? Então a gente acha que a juventude negra não tem para onde fugir.
E isso é muito reforçado, sim, pela falta de oportunidades. Porque se esse jovem negro não está na escola, ele não está na universidade, ele não está nesse espaço de poder, de conhecimento, é muito mais fácil captar ele para outro lado. E não está também na esfera do trabalho formal, né? Porque segundo exatamente. uma pesquisa do IBGE do ano passado, 65% dos empregados são negros, né? Sim, na função operacional, né? Geralmente acontece isso. Está na função operacional. E o que acontece? Como é que tu vai trabalhar o dia inteiro e ainda vai pensar em estudar, em ocupar um outro espaço? Muitas pessoas questionam, né, essa coisa do genocídio. Mas outras pessoas também morrem. Não é só jovem negro que morre, jovem branco também morre. Morre, mas numa parcela muito menor. Uma parcela muito menor. Nós estamos em situação de vulnerabilidade social há anos. Né? A gente sabe que no tempo da escravidão, um escravizado não chegava, sei lá, a 35 anos. Agora a gente continua não chegando a 35 anos. Né? Antes era pelas condições de trabalho indignas, e agora? É por quê? Porque é um verdadeiro extermínio. A polícia mata mesmo. Enfim, dentro da comunidade, fora dela, o negro está morrendo. E a gente não vê uma política séria e preocupada com isso ainda. A gente fala muito em acabar com a violência, mas a gente não faz o recorte racial. E no Brasil, qualquer política que seja implantada tem que ter um recorte racial, porque é a maior parte da população. Então, a partir do momento em que a gente continuar falando de violência, sem pensar, sem criar esse debate sério com recorte racial específico, nós vamos continuar morrendo. E quem é que está preocupado com isso? Né? Precisamos, então, desconstruir essa naturalidade que foi, né, feita ao longo do tempo, de que automaticamente o negro é um suspeito. Exatamente. Vem sempre aquela ideia, né? Não é inocente até que se prove o contrário, é culpado até que se prove o contrário. Né? Você está sempre caminhando contra a ideia. A gente é a maior parte da população, mas ao mesmo tempo é uma minoria, né? Hierarquicamente falando, é uma minoria. Tem mais, mas ocupa um papel social com menor gente, com menos gente, com outra forma de se localizar. Quando a gente fala do extermínio da população e a gente pensa, a gente tem sempre a ideia de que a pessoa é o risco, né? O grupo de risco. Não é a pessoa que é o risco, a situação é de risco, né? A pessoa não apresenta o risco. O conceito de risco social, ele vem sendo sempre empregado de forma errada, porque é como se o risco tivesse no outro. O sujeito me apresenta um risco, né? Eu andar na rua durante a noite e eu tô vindo numa calçada e vem vindo uma pessoa negra na outra calçada, aquela pessoa é um risco. Não, a pessoa nunca é um risco, a situação em que ela está é um risco, né? A vulnerabilidade social, ela é da sociedade, ela não é do sujeito. A gente tende a colocar na pessoa, né? Sabe a culpabilização da vítima? A culpa é da pessoa, não, a culpa é da sociedade, do sistema, né? O sistema é vulnerável, né? Ele se apresenta de forma vulnerável e a gente foi inserido dentro do sistema vulnerável desde sempre. Então, quando a gente morria antes, né, com uma determinada faixa de idade, a gente permanece morrendo hoje, é porque o sistema continuou vulnerável para a gente, né? Ele não se fortificou a ponto de proteger, né? A gente vai ter aquela questão sempre, a abordagem policial, ela é ofensiva, a gente caminhando na rua, né, a gente tem a cor da pele que faz as pessoas atravessarem a calçada, porque elas sempre acham que a gente apresenta o tal risco, né, é um risco social para mim, né, enquanto na verdade não é a cor o risco social, não, né, é a situação em que você está. E conforme essa juventude vai crescendo, né, essa criança vai crescendo, vai se tornando um adulto, ela vai percebendo que a vida dela tem muito pouco valor, né? É o que a gente chama do extermínio da própria identidade. Para que eu vou tentar ter um emprego melhor, alguma coisa melhor, se a minha vida vale tão pouco, né? A pessoa, ela é um advogado e ela está tentando entrar dentro do carro dela e o carro não abre, a primeira coisa que eles pensam é que a pessoa está assaltando o carro. Tu nunca... Primeiramente tu pensa nisso e depois tu vai pensar que aquele carro pode ser dela. Como a gente tem casos, né, de abordagem policial, onde a pessoa foi morta porque não estava conseguindo entrar dentro da própria casa. Porque tu sempre imagina, né, tem uma propaganda, não vou lembrar agora de que país que é
que as pessoas entregam fotos, né? E aí tem uma pessoa branca e uma pessoa negra. Aí tem uma pessoa branca correndo, uma pessoa negra correndo, né? A pessoa branca tá fazendo exercício, a pessoa negra tá correndo de alguma coisa, né? Você tem um homem de terno negro e um homem de terno branco. O homem de terno negro, ele é segurança. Ele nunca vai ser o dono da empresa. Imageticamente, a gente sempre já transforma as coisas. A gente já estabeleceu um lugar, né? A gente já tem esse lugar, que é o mesmo lugar. Se a gente for pensar na mulher negra, né? A gente tem uma expressão horrível que é o mulata do tipo exportação, né? A ideia da cultura da mulher brasileira, né? Negra e bonita e que tem um bom quadril para parir, porque era essa a ideia, né? Isso vem de um longo processo, né? Entre a escravidão e pós-escravidão, de que a mulher negra, ela é sempre um objeto sexual. A mulher em si, ela já é considerada um objeto sexual. A mulher negra, ela é considerada mais. Porque há um fetiche com essa ideia do corpo negro, sabe? Da beleza negra, do quadril que é grande, da bunda que é grande. E aí vem uma expressão como essa, mulata do tipo exportação, que a gente vê na mídia, sabe? Ser usada principalmente em época de carnaval, aonde eles transformam a nossa própria cultura em algo contra a gente. Ah, mas daí depois quer falar, sendo que tá lá se expondo, sabe? Eles usam aquilo que que é nosso contra a nossa própria construção de identidade. E isso, se a gente for pensar desde criança, ela é muito problemático. A gente vai ter, eu não vou lembrar agora precisamente de cabeça, mas a Lei 10.639, se eu não estiver enganada. Isso mesmo. Da 639, depois ela foi substituída em 2008, eu não vou lembrar exatamente por que número, 11.000 e alguma coisa, que é a lei do ensino afro nas escolas e do ensino indígena, né? Assim como todas as leis da educação no Brasil, e eu vou fazer aqui uma generalização, elas são feitas de cima para baixo, né? Às vezes a pessoa que fez a lei nunca pisou dentro de uma sala de aula, não faz a mínima ideia do que acontece dentro de uma escola. E aí ela cria uma lei com uma ideia de incentivo, né, de ensinar, mas o que foi dito para esses professores? Que material foi dado para eles trabalhar? Os livros continuam os mesmos. Aí você tem um livro que fala sobre a história, mas que história é essa que é contada? É sempre a história da subserviência, nunca... E quando tu tem uma pessoa que se destaca, é a exceção à regra que deu certo. Ai, se espelhem no fulano, né? Eu costumo dizer, as pessoas esqueceram que o Pelé é negro. As pessoas esqueceram. Ele é o rei do futebol. Só isso. Né? A raça dele foi descolada dele porque a importância dele se tornou tão grande que ele não podia ser negro. Lógico, isso é uma opinião minha, mas eu enxergo isso e enxergo isso com outras... A própria Thaís e o Lázaro, a forma como a mídia se refere a eles, e se não são eles se imporem, e aí eles têm um grande papel nisso, porque eles estão sempre colocando isso em debate, isso é muito importante, tende a se descolar essa questão deles. Porque é aquela pessoa que deu certo, e se ela deu certo, ela não pode ser negra. Ou tu é no máximo... Não, mas tu não é negro. Máximo um moreninho escuro, assim. Vemos o clássico exemplo do Machado de Assis, né? Grande escritor, que a gente vai descobrir que é negro quando a gente entra na universidade ou entra em algum movimento e começa a militar. Porque até então, nenhum professor te fala, no ensino fundamental, que o Machado de Assis é negro, o maior escritor da língua portuguesa. E a gente tem isso em relação a outras coisas quando a gente está falando de situações de diversidade ou a forma como a gente encara isso. E a gente pega o Pelé como exemplo, mas a gente poderia pegar, por exemplo, o Rick Martin. A gente não tem reportagens do Rick Martin dizendo que ele é homossexual, porque a gente tem que descolar isso dele. Porque a personalidade se torna tão importante que aquilo que deveria ser reforçado não é, porque a gente prefere anular. Né? E aí, quando isso é colocado em debate, a gente comentava antes no intervalo aqui, é importante sim estar na mídia. Às vezes é feito de forma muito errada. E a gente vê, e isso é em várias questões, não é só em referente ao negro. Mas pelo menos está sendo discutido de alguma forma. Né? A professora... desculpa, ela não é professora. A cineasta, Ana Luísa Azevedo, ela teve na Fevale durante a aula inaugural dos cursos de comunicação
e ela produz, junto com o Jorge Furtado, o programa do Mr. Brau. E ela contava o quanto aquilo ali foi difícil ser implementado dentro da Rede Globo, como é que foi isso, e como é que tu mina o sistema de dentro para fora, porque de outra forma não existe, mas o quanto aquela representatividade importa. E aí ela conta uma cena muito interessante, que é a Thaís ligando para ela para dizer que um pai tinha mandado um e-mail contando que toda vez que ela aparecia na televisão de cabelo solto, a filha dele soltava o cabelo e ia para frente da televisão. Então, o se ver, o se enxergar, o saber que existem outras oportunidades, ela é muito importante. Pode não ser o melhor programa do mundo ou ter vários erros, não vou chamar de erros, mas ter várias problemáticas ali que poderiam ser melhor debatidas, mas pelo menos tá ali. Sabe? Ele está figurando a ponto de fazer com que outra pessoa se enxergue. E isso é muito complicado, porque a gente ainda tem, até na própria academia, a gente tem, aqui na Fevale a gente teve dissertações sobre a questão negra, a representatividade. Tem uma amiga que trabalhou a revista Raça, né, durante muito tempo, como é que espaço era esse que era dado. Só que daí normalmente também é associado à beleza, é associado à questão midiática, é associado à comédia. E aí isso também parece que diminui, tenta se diminuir, porque daí é só esse tipo de trabalho, né? É para ser modelo, é para ser cantora, né? Aí, mas a Beyoncé, olha só que espetáculo. Sim, mas ela é uma cantora, mas a gente tem um monte de gente aí trabalhando com outras profissões que são, né, são pessoas negras e que, sabe, elas não estão aí na história. O filme Estrelas Além do Tempo vai mostrar, sabe, sempre teve pessoas negras. Elas só sempre foram silenciadas, como ainda são. E isso é muito complicado. E a gente consegue contar. A minha turma de doutorado só tem eu, entendeu? Sou a única negra da turma de doutorado, sabe? Eu tinha um colega negro na minha turma de mestrado, sabe? E a gente continuou contando nos dedos, sabe? Quantas pessoas negras tem na redação do jornal? 2, eu e mais uma. Sabe? Mas é porque vocês não fizeram por onde, é porque as pessoas não se esforçam, é porque... Sempre tem uma justificativa para negar aquilo que sempre teve ali. Não foi porque não se esforçou, né? E aí eu volto naquela ideia. A sociedade brasileira, ela é desigual, né? Não tem meritocracia em sociedade desigual. Se a gente não sai do mesmo ponto de partida, e a gente não sai, né? Quem afirma isso, a Lúcia falou antes, é sempre uma forma de tentar negar aquilo que as pessoas tentam fazer e tentam debater. E quando a gente vai debater sobre racismo é muito complicado. E hoje em dia está muito complicado debater sobre tudo, né? A gente entrou num binarismo meio enlouquecido em termos de população. Ou tu é isso ou tu é aquilo, né? E aí quando a gente vai debater racismo, se eu digo, eu sou a favor da política de cotas, e tu diz eu não sou, e a gente tem um debate saudável, beleza, isso é maravilhoso. Mas eu digo, eu sou a favor da política de cotas. E tu me responde, então vai para Cuba. Como é que a gente consegue ter um diálogo? Sabe? Sim, Vitória. E, Lucilene, a gente está no final do programa, né? Mas antes eu quero fazer uma última pergunta. Claro. A minha percepção é de que a grande conquista do movimento negro nos últimos anos foi desconstruir o mito da democracia racial no Brasil. Que outros avanços, né, o movimento negro conquistou nas últimas décadas? A própria política de cotas, né? A política de cotas ela é muito acreditada a um determinado governo, né? Se fala muito disso, a política de cotas foi implementada no governo e tal, mas a gente esquece que antes disso, esse movimento já estava se articulando desde os anos 70, já se fala da presença do negro na universidade, né? E quando a gente fala se articulando, a gente não está falando apenas do movimento negro unificado, que completou 40 anos semana passada. A gente fala também de outros grupos, né, considerados marginais. Por exemplo, no cenário musical, nós temos nos anos 80 e 90 os Racionais MCs que lutaram muito, enfim, pela presença do negro na universidade, falaram muito disso nas suas letras de música, nas suas canções e tal. Isso fica um pouco esquecido.
Mas eu acredito a política de cotas como um dos grandes avanços do movimento negro. Claro, temos ressalvas nessa política, a gente precisa cada vez falar mais sobre essa política. E se eu pudesse elencar nos dias de hoje, principalmente porque é o momento que eu particularmente estou vivendo, eu falaria muito da questão da estética negra, né? Durante muito tempo, nosso corpo foi visto como uma coisa feia, uma coisa suja e uma coisa invisibilizada pela sociedade, porque a mulher negra ela não é considerada bonita, né? Estávamos falando sobre a questão do corpo hipersexualizado, principalmente através do termo mulata. Mas eu acho que entre esses avanços que temos, enfim, de discutir democracia racial, discutir cotas, discutir presença do negro, nós temos esse avanço de poder falar da estética negra. Porque pode parecer uma coisa fútil ou uma bobagem, mas não existe nada mais libertador do que chegar em um estabelecimento e encontrar produtos para o teu cabelo. Encontrar cosméticos que foram feitos para a tua pele. Porque até então tu não te enxergava em lugar nenhum, inclusive no cuidado com o teu próprio corpo, na tua higiene pessoal tu não te enxergava. Um exemplo que eu gosto muito de dar é a questão da propaganda do absorvente, né? Não tem negra na propaganda do absorvente. Acho que é porque a mulher negra não fica menstruada, né? Acho que é por aí a lógica que eles usam. E agora tu poder te ver na propaganda do sabonete, na propaganda do shampoo, na propaganda... Isso é maravilhoso. Isso é uma libertação que não tem preço. Isso é um avanço. Claro, a gente sabe que tem uma questão comercial muito forte aí. A gente sabe que agora as empresas, né, caíram aí na questão de que o negro também é mercado consumidor. Ok. Mas eu não posso deixar de acreditar que isso é um avanço. Poder falar de mim, para mim, me cuidar e me enxergar nessa propaganda, nessa mídia que até então não me via. Eu percebo, além dessas coisas que a Lúcia elencou, e ela é muito importante, essa questão do cosmético, ela é uma coisa fantástica, tu ter uma base que sirva para o teu rosto, entendeu? E aí a gente vai entrar naquela ideia até da própria discussão, que eu acho que é um avanço que a gente tem sobre a história do tom da pele, né? A gente brinca com as crianças o lápis cor de pele. Aquele lápis cor de pele que a Faber-Castell inventou é lápis cor de pele de porco, né? Eu sempre digo, tá, o cor de pele de porco, porque aquele rosinha clarinho, nem branco não é, né? Não serve nem pro branco, nem pro negro. Aquele lápis, ele não tem. E ele é denominado cor de pele, né? Porque ele seria essa cor daquilo que é limpo, né? Enquanto a nossa cor seria uma cor que representaria algo feio, algo que estaria sujo, né? E aí a gente fica pensando, né? Lógico, há um nicho novo, um entendimento de um nicho novo de mercado, só que a gente sempre foi a maior parte da população. Então, como é que não tinha produtos pra gente? Por causa de uma questão de empobrecimento, porque se acreditava que a população, então, o local onde a gente foi colocado, não tinha poder de compra. Então, por que a gente vai fazer coisa para quem não consome? Né? Essa ideia. As pessoas com sobrepeso, elas passam pela mesma questão. Por que a gente vai fazer produto para essa gente, né? Essa expressão, esse outro, que é sempre aquele invisibilizado, a forma como eu me dirijo para ele. E tudo isso que foi sendo mudado, e eu acho que a política de cotas ela é extremamente importante. Eu acho a própria criação da lei da educação que a gente citou antes, ela vai ser uma forma de mudança, porque a gente vai ter sim professores, e a gente tem professores muito bons, que vão entender que precisam ensinar outras coisas, né, para essa criança. Que usar o cabelo Black Power não é fantasia, né? Aquela fantasia de carnaval do cabelo, Black Power, ela não é uma fantasia, ela é o cabelo de uma pessoa. Os meninos, durante muito tempo, sempre rasparam a cabeça, isso tem um motivo, sabe? Aquele cabelo que era feio, que não podia ser tratado, né? Que era considerado sujo. Então, você faz o quê? Você raspa a cabeça? Tem uma lógica ali da forma como isso foi sendo colocado, né? O batom pro tom da pele da gente, e a gente aqui falando enquanto mulher, a base, os produtos de beleza, eles são muito importantes. A cor das roupas, né? A tonalidade de pele da gente pede outros tipos também de cores de roupas que não vão combinar, porque não dá certo, elas não fecham, né? Então, você ter esse tipo de coisa foi um avanço. A gente vem num debate muito grande sobre isso, né? Uma ideia de retomar uma própria cultura que foi sendo colocada de lado porque havia coisas superiores
a serem implementadas e tu precisava se enquadrar. Então, tu vai fazendo uma negação da tua própria identidade o tempo todo, porque tu tem que se reafirmar num determinado lugar. E para se reafirmar naquele determinado lugar, tu não pode ser do jeito que tu é, né? Pertencer ao grupinho implica outras questões, né? E essas outras questões, elas fazem uma negação da tua identidade. Quando a gente é criança, isso é muito complicado, porque é lógico que tu quer pertencer. Todo mundo quer, né? Todo mundo quer fazer parte do grupo. E para fazer parte do grupo, então, tu vai estar sujeitado a todas as lógicas daquilo ali. E a gente tem crianças hoje em dia que tem uma autoafirmação muito forte, porque os pais já têm isso. A gente é uma geração, nesse sentido, privilegiada, porque a gente consegue, né, os filhos que a gente vê a ter, já vão ter esse tipo de posicionamento, porque isso vai sendo passado. Não que os nossos pais não quisessem isso, mas a lógica estruturante era tão forte que não tinha como isso ser feito. Né? E agora a gente tem como fazer isso com as crianças que estão vindo. E aí a gente vai fazendo essas autoafirmações. E na escola isso é muito importante. E às vezes a gente passa por alguns casos, ao mesmo tempo que a gente tem avanços, como o da mãe que cortou, a madrasta que cortou o cabelo da filha, sabe? Quando a menina gostava daquele cabelo. Ela se entendia enquanto gente com aquele cabelo, mas eu não gosto. E aquilo que eu considero feio, então eu vou, né, negar no outro. A gente tem a questão do nariz, né, durante muito tempo, porque o nariz do negro, porque é grande, porque isso, porque aquilo. Aí a mulher negra bonita, ela é aquela que ela tinha traços finos, que é o traço considerado o traço de branco. A boca que não tinha lábios grandes, sabe? Então toda essa forma como a gente foi se reconstruindo, e é um processo, no Brasil é um processo mais recente, até porque a gente, enquanto população negra e a sua identidade autoafirmada, ela é muito recente. Até pouquinho tempo ali atrás, e eu vou dizer ali atrás, bem ali atrás, a gente era escravo. É muito pouco tempo de construção de uma determinada questão. Não que essas pessoas não tivessem afirmação, elas já tinham, sempre tiveram, né? E a gente vê, e aí a gente vê em filmes, a gente vê em novelas, como funcionava as questões, né, da população negra. Sempre houve uma tentativa de afirmação, mas sempre houve uma negação do espaço. E talvez com isso que a gente vem tendo de mudança social, e aí a gente não, também acho que a gente não deve atribuir a um governo ou outro, porque as pessoas esquecem que as coisas são cíclicas e elas vão continuando. Isso não começou agora, em 4 anos, ou em 8, ou em 12. Elas são Resultado de toda uma história maiores. de um processo de luta. É um processo de luta, e um processo de luta, inclusive, dentro do próprio governo, e aqui falando de governo enquanto Estado-nação, não enquanto partido político, porque eu acho que isso é outra coisa em relação ao negro, que a gente tem um governo que a gente vai ter pessoas negras no governo, e a gente vai ter políticas públicas autoafirmativas dentro dessa lógica. E aí a gente muda de governo e de repente a gente não tem mais aquela pessoa. Isso é um sério problema, porque as políticas elas não podem ser de partido, elas têm que ser de Estado. A gente faz uma política pública para a nação e não para aquele partido político. E isso é um problema seríssimo no Brasil, que afeta a gente de determinadas formas, essa desconstrução desse próprio direito, que é o que a gente vê, por exemplo, com as políticas de cotas, né? A gente vai ter, assim, universidades privadas que têm cotas, e aí eles vão dizer, não, mas a gente não devia. Passa 2 anos, não tem, volta 1 ano, tem, é um balanço, né? Vitória, eu vou ser obrigado a te interromper, porque já ultrapassamos nosso tempo. Então, muito obrigado, Gurias, pela participação do programa. Nada. O Em Pauta fica por aqui. Até o próximo programa.